Você já sabe que agora existe uma regulamentação para influenciadores de finanças, mas o mais importante não está sendo comentado o suficiente, que é o porquê foram os primeiros, tomara que não únicos, influenciadores a precisarem provar que não são especialistas autodeclarados. Existem dois tipos de golpe que os influenciadores de finanças podem aplicar ali na sua comunidade. E esses golpes são extremamente comuns, que é o esquema de Ponzi e o Pump and Dump. São duas formas de negócio extremamente fraudulentas que eu vou explicar aqui nesse vídeo para você não cair nessa. Antes de ir direto para o tema do vídeo, eu ressalvo aqui que profissionais da área da saúde já possuem regulamentações muito sérias quanto ao que eles podem ou não podem falar na internet, principalmente usando a sua autoridade profissional. Tanto que a Mayra Card foi uma influenciadora processada por vender serviços de nutrição sem ser nutricionista. A zona cinzenta que ela e outros autodeclarados profissionais fazem é se dizer coach e não psicólogo, psicóloga, nutricionista. Porque assim, sendo coach, essas pessoas podem continuar comunicando de uma forma extremamente prejudicial. Então, gente, o único jeito da gente não ser o otário que o esperto vai tentar passar a perna é buscar os profissionais alinhados com a ciência, alinhados com as instituições de ensino, que trabalham ou trabalharam em outras empresas, ou seja, né, que tem ali uma carreira profissional que não é só que começou na internet, entende? Eu estou aqui tentando fazer minha parte falando de marketing e estratégia empresarial de verdade, com conhecimento baseado em evidência, baseado em pesquisa acadêmica. Então, se você tem interesse nesse tema, me segue aí nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, que eu tô mais ativa por lá. Então, agora voltando ao tema do vídeo, trabalhar de verdade na área financeira, gente, não é fácil. É um mercado profissionalizado, sim. E o que é um mercado profissionalizado? Eu já tratei um pouco desse assunto no vídeo quando eu comentei sobre a Jade Picon não ser atriz, mas ser escalada para uma novela da Globo. Naquele exemplo, a gente fala do mercado artístico, que não é nem um pouco profissionalizado, que o termo científico desse tipo de pesquisa é a lógica profissional. O mercado artístico, ele tem uma forte lógica de mercado, que então você tá ali, se você tá em alta naquele mercado, se tem interesse de lucro para quem tá te contratando, a pessoa vai te contratar de qualquer jeito, independente se você é profissional, formado, o que você faz da vida. O mercado financeiro não é um mercado feito para qualquer pessoa entrar e começar a atuar, principalmente quando se fala aí de conseguir lucro fazendo trading, né? Negociando aí no mercado de ações como pessoa física, às vezes pegando dinheiro de outras pessoas para tentar aí tirar algum lucro. E o que é difícil no mercado financeiro é que quando a gente pensa, por exemplo, vamos comparar com o mercado da saúde, onde as pessoas literalmente morrem, aí fica tangível o tamanho da responsabilidade e porque a saúde ela é altamente profissional. Mas o mercado financeiro pode também destruir vidas. Então, na minha visão, o mercado financeiro seguiria ali como o segundo mercado que mais precisa de profissionalização e esse tipo de regulamentação que está sendo feito agora. Eu colocaria o marketing logo em seguida, porque no final das contas tudo meio que passa pelo marketing. São atuações em que a lógica de mercado pode causar muito dano. Em outros, assim como as artes, gente, paciência, realmente não, você não precisa cantar bem para ser uma cantora, um cantor bem-sucedido, enfim. Ali sim são as regras do jogo. E eu comentei aqui sobre o day trade porque é a prática mais divulgada pelos influenciadores de finanças. E eu já fiz vídeo aqui falando sobre uma pesquisa da FGV que demonstra com dados que day trade, assim feito por uma pessoa física, é a mesma coisa que um cassino. Tem todos os detalhes sobre isso no meu vídeo chamado A Trader que Lavou o Cabelo Demais, e eu sei, eu vou tentar melhorar meus títulos, estou tentando melhorar ali o formato do meu conteúdo para essas informações serem mais encontráveis, mas enfim, se você tem interesse nesse tema, esse é o vídeo que você vai encontrar detalhes. Mas para tentar ilustrar aqui um pouco o contexto do porquê que esses influenciadores de finanças estão sendo obrigados a se profissionalizarem, vou colocar um trechinho aqui da entrevista desses pesquisadores da FGV. Então a gente conseguiu uns dados com a CVM, e aí a gente focou especificamente num tipo de ativo, que é o tipo de ativo que as pessoas mais fazem day trade, que são os contratos futuros de mini índice e mini dólar. Então surgiu dessa nossa expectativa de que como é que é possível, será que as pessoas estão se dando bem fazendo isso ou não, dessa demanda grande por curso, aparentemente uma demanda grande por cursos, e dessas conversas com a CVM. Quando a gente olhou, a gente fez um universo de mais ou menos 20 mil pessoas que fazem esse tipo de atividade, desde 2013 a 2016, descobriu que apenas 2 mil pessoas persistiram nesse tipo de atividade, ou seja, muita gente desistiu no meio do caminho.
E aí, bom, a gente foi ver dessas 2.000 pessoas que se dedicaram a fazer isso por um período longo de tempo, quantas ganharam dinheiro, né? Quantas não perderam dinheiro. E aí a gente viu que 90% das pessoas perderam dinheiro. E a gente foi um passo além, né? Porque não basta parar aí, né? Será que as pessoas que ganharam um bom dinheiro? Porque de repente 10% vale a pena continuar nessa atividade. E aí que a gente ficou surpreso, que a gente viu que na verdade desses 10% que ganhavam, quase ninguém ganhava um dinheiro esperado ou razoável, né? Somente 13 pessoas chegaram a ganhar mais do que R$300 por dia. Que seria mais ou menos o que um motorista de aplicativo tira por dia. Então agora que eu já dei um pouco mais de contexto, eu vou começar com o Pump and Dump, porque ele funciona dentro do mercado de ações, assim como esse hype do trading. E o Ponzi já não, ele é mais uma engenharia social. E o Pump and Dump, ele é super traiçoeiro, porque ele é literalmente manipular um custo de uma ação a partir da influência que você tem em fazer outras pessoas comprarem ações. Então, assim, quem acabou ensinando a fazer Pump and Dump, querendo ou não, foi o próprio Thiago Nigro, né? Com aquela história de fique milionário em 6 meses. E nossa, que casal, né? Maíra aí processada por exercer profissão que ela não tem formação, e o Thiago Nigro aí colocando passo a passo um Pump and Dump bem feito. Que casal, né? União de Deus. Então, o primeiro passo, né, que o Thiago Nigro ali deu para você ser um milionário é você se autodeclarar conhecedor da área de finanças aí para a internet toda saber. E aí você passa a dar dicas de finanças e tentar criar a sua comunidade. Quando ela já está grande o suficiente, você começa a comprar ações extremamente baratas. Digamos que seja aí no mercado de criptomoedas, que é bem difícil, né, de você ter um lastro. Enfim, é um antro aí de gente fazendo pump and dump. E aí depois que você comprou, digamos, essas criptomoedas, você segura e avisa para sua comunidade. Galera, comprem essas criptos aqui porque eu sei que o fulano de tal falou e as minhas avaliações de mercado super elaboradas querem dizer que essas ações aqui, essa cripto, ela vai valorizar nos próximos meses. E aí os seus influenciados começam a comprar, o preço dessa criptomoeda vai começar a surgir e aí vai ser como uma avalanche, né? Porque talvez nem todo mundo compre ali logo de cara quando você falar para comprar, mas aí quando essas pessoas veem o preço subindo, vão falar, cara, essa pessoa tá certa. E aí vai lá e compra até ter um pico. E aí você faz o pump. E nesse pico de valorização, você vende aquilo que você estava segurando, mas aí você ainda tem algumas pessoas comprando e aí tem o dump. Porque você jogando mais ações disponíveis ali pra galera comprar, o preço vai abaixar. Eu não sei, ficou claro, né? Como que é a jogada aí de oferta, demanda, procura, o preço. Então você faz aí uma valorização que ela não tem um lastro real, como seria, por exemplo, uma ação de uma empresa que valorizou porque ela fez uma aquisição, porque mudou um quadro diretor, né? Isso são lastros um pouco mais reais. Criptomoeda é difícil de ter lastro real, mas aí então fica mais fácil de você ir fazendo esses pump and dumps. O pump, né, vem do inglês, que é essa forçar subir, né? Você dá um gás nessa subida. E o dump é uma descida brusca. E esse esquema é extremamente complexo porque é muito difícil para sua comunidade saber se você é realmente uma pessoa que acerta super ou você tá fazendo essas manipulações. E aí isso vai reforçando a crença na autoridade que essas pessoas estão colocando ali. E o pump and dump não é algo novo, mas assim, a facilidade que a internet tem em formar comunidades a nível global acaba que é uma farra. Fora que estamos aqui falando assim, como que funcionaria em uma comunidade? Mas pra que trabalhar sozinho, né? Se você não pode, talvez ali formar uma quadrilha, juntar 2, 3 influenciadores, fazer tipo uns consórcios de pump and dump, né? Se você quer fazer assim, não quero deixar muito na cara, então aí todo mundo começa a comprar aquela cripto primeiro, vai fazendo um pump and dump aí em cada uma. Ou não, né? Se você quer ali diversificar o seu portfólio de pump and dump, faz 5 de uma vez. E aí quando a gente aprende que tem muita gente fazendo esse tipo de coisa, a gente se pergunta, cara, mas não tem ninguém para parar essa galera não vai parar na justiça, alguém vai devolver o dinheiro. Cara, não, muito difícil de regulamentar. Só para vocês verem como é complexo aqui, eu vou citar 2 casos de que, assim, a gente vê esse processo de pump and dump acontecendo, não necessariamente é essa manipulação tão declarada de comunidades, mas
quem já foi acusado de fazer esse tipo de coisa foi o próprio Elon Musk. Mas acontece que, assim, ele é uma pessoa tão influente no mercado que qualquer bobagem que esse cara fala aí no Twitter, me recuso de chamar de X, qualquer bobagem que ele fala no Twitter acaba virando algo, né? Ele faz os pump and dumps. Mas, assim, apesar de eu saber que ele tem total noção da capacidade da influência dele, não acho, assim, que ele, nossa, vou fazer um pump and dump porque eu tô precisando aqui de um dinheiro, né? Não, com certeza não é esse o caso. E para ilustrar, eu vou trazer um outro caso que tá correndo em processo de justiça, que também não é esse esqueminha de comunidade de criptomoedas, mas por ser ali um processo real, a gente tem informações um pouco mais verídicas para tentar entender como que se faz um pump and dump, inclusive em negócios bilionários. E esse caso é um suposto pump and dump que a Magazine Luiza fez durante a aquisição da loja KaBuM, que é a maior plataforma de e-commerce da América Latina no segmento de tecnologia e games. Os donos da KaBuM estão contestando na justiça a forma como a empresa foi adquirida ali em julho de 2021, que é uma negociação ali pela bagatela de 3 bilhões de reais. E claro, né, que todos esses bilhões são pagos ali no Pix. E falando de não pagar coisas no Pix, né, Elon Musk que tá aí dando calote nessa compra do Twitter, e o pessoal ali do seguro financeiro que liberou o crédito para ele tá na pior, né? Fora também alguns casos trabalhistas que ele tá devendo uma grana. Parece que o cara tá rico e endividado ao mesmo tempo. Mas isso é coisa para outro vídeo. Foi mal, tô divergindo. Mas então, na prática, os donos da KaBuM receberam 1 bilhão em dinheiro à vista e os outros 2,5 bilhões restantes foram pagos em ações. E, por contrato, essas ações não poderiam ser vendidas por eles. Então, assim, você já vê que ali, pelo contrato, já tem uma preocupação com pump and dump, né? Porque como eles estão ali recebendo muitas ações de uma vez e com aquisições, muito provavelmente essas ações iriam aumentar, iria ter ali uma valorização da dona Magazine Luiza, eles não poderiam fazer o dump, que eles poderiam, vendemos a KaBuM, agora vamos liberar toda essa grana porque eu quero essa liquidez. E não, eles estavam presos com essas ações. Essa é uma informação bem importante. Porém, o que aconteceu foram que nos próximos 18 meses após a negociação, as ações da Magazine Luiza desvalorizaram em 86%. Só sabendo dessas informações, bem, não tem como controlar, né? O mercado de ações é isso, uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo, mas nessa história não é só isso não. O Itaú BBA intermediou a negociação e inclusive os irmãos eles estão na justiça contra o Itaú, porque o responsável pela negociação, né, nessa parte do Itaú é cunhado do Frederico Trajano, que é o diretor, presidente, membro da família controladora da Magazine Luiza. Então assim, vocês pegaram que eu tô querendo vender o maior e-commerce de games da América Latina, tenho ali uma grande instituição financeira para facilitar a negociação, fazer um valuation, receber aí as ofertas de outros compradores, mas quem que parece ali que tem uma oferta legal? Magazine Luiza, mas você tem ali, né, o mesmo membro da família que sabe de todos os lados. Então, o que era para ser uma instituição um pouco mais isenta, para facilitar as negociações, tem ali, né, um pouco de conflito de interesse. E aí, o que aconteceu? Logo que foi feita a oferta de venda e concretizou-se toda a transação, o Itaú fez uma oferta de ações no mercados. O Itaú realizou uma oferta de ações da Magazine Luiza no mercado de capitais para reaver alguns bilhões aí, né, que justamente estava rolando muitas aquisições pela Magazine Luiza e o Itaú queria um pouquinho desse dinheiro de volta. Então acabou que, querendo ou não, foi feito ali um pump and dump, né? As ações melhoraram com a aquisição, mas aí menos de um ano depois, o Itaú liberou as ações que eles tinham. Que coisa, né? Enquanto os próprios donos ali da KaBuM não podiam vender as ações deles, sendo que agora elas já estavam valendo 14%.
né, do que eles estavam esperando. E aí a defesa, né, do banco e também da Magalu dizem que o parentesco era uma informação pública, amplamente divulgada, então não entendem aí a surpresa, né, dos donos da Kabum. E que sim, toda a negociação envolveu ali outros interessados na compra, inclusive o velho da Havan estava querendo comprar a Kabum, mas estava ali em comum acordo de todas as partes que a Magazine Luiza tinha a melhor oferta. E também contam que nessa negociação tinham outros bancos envolvidos, né? Outras 9 instituições financeiras estavam envolvidas na negociação. E também com dados da Infomoney, nem o Itaú, nem a Magalu poderiam informar os donos da Kabum que existiria em breve uma oferta de ações no mercado, porque aí eles teriam essa informação privilegiada, né? Então, eles poderiam manipular o mercado, mas aí, né, fica um pouco assim, mas eles já sabiam, não podia falar, mas aí o cara da família, tava todo mundo sabendo, mas aí ao mesmo tempo tava intermediando a compra e, enfim, né? Se eles não podiam falar porque isso seria informação privilegiada, eles tinham essa informação privilegiada. Então, assim, ainda tá correndo na justiça, mas é algo realmente complexo ali que os donos da Kabum acho que têm todo o direito de pedir mais detalhes sobre isso, né? Fora que, óbvio, que depois de tudo isso, os donos eles foram demitidos, né, da administração da Kabum, que agora está sendo administrada, né? O CEO é o ex-CEO da Netshoes, que está lá gerenciando. E o esquema de Ponzi vai ser ilustrado com uma história da vida real, que é a minha própria vida. Já caí no esquema de Ponzi sem querer. E o esquema de Ponzi tem esse nome porque Charles Ponzi, em 1920, criou aí um modelo de investimento que prometia retornos astronômicos em um curto período de tempo. Nessa data, o Ponzi funda a empresa Security Exchange Company e prometia 50% de lucro em 45 dias ou 100% de lucro em 90 dias. O Ponzi é bem parecido com o esquema de marketing multinível, porque você precisa recrutar pessoas para o seu negócio. A diferença é que no Ponzi é criada uma instituição financeira de fachada, em vez de um produto, você realmente só aplica ali o dinheiro no negócio. E uma outra diferença do marketing multinível é que no marketing multinível você ganha dinheiro recrutando outras pessoas. No Ponzi você pode acabar indicando de boa fé, tipo, que nem foi no meu caso. Não acredito que a pessoa que me indicou o esquema sabia que era um esquema, porque não necessariamente a instituição ali, o Ponzi, ele não ganha com a indicação necessariamente. Ele pode forçar, né? Pode dar ali, molhar um pouquinho a mão, mas não é necessário, porque a oferta, assim, é tão fácil, é só dinheiro ali, você não tem que sair tentando vender. Não, é só você dar o dinheiro, logo depois de 2 meses você tem esse dinheiro de volta, com lucro, né? No caso, óbvio. Então ali não tem uma indicação de investidor, né? Então o Ponzi, ele funciona mais ou menos assim. Você recruta a Maria, depois você recruta o João e depois você recruta o José. Com o dinheiro do João, você vai pagar a Maria. Com o dinheiro do José, você vai pagar o João. E aí, por aí vai. Ou seja, ali você tá prometendo esses retornos incríveis, falando que você, sei lá, tá investindo numa carteira de criptomoedas e tudo mais, mas na verdade não tem investimento nenhum. Você só tá pegando o dinheiro e fazendo um fluxo de caixa maluco. Esse negócio, ele fica minimamente sustentável porque quando você consegue pagar a Maria, aí ela fala, cara, isso é real, eu recebi o meu dinheiro de volta, então eu quero reinvestir. E aí você vai conseguindo empurrar com a barriga ali, né, o seu recrutamento e vai tentando melhorar o seu fluxo de caixa. Mas é óbvio, né, como você não tá tendo investimento e um lucro real, uma hora a casa vai cair. E existe um episódio de Two and a Half Men que o Alan, ele cria um esquema de Ponzi, então fica aí como uma referência ilustrativa aí de um entretenimento que você pode ver e para entender melhor como que funciona aí essa parte de recrutamento e de pagamento. E a segunda ilustração
ilustração desse caso, que é a minha própria experiência, né? Que eu já caí no esquema de Ponzi. E, gente, eu não sei cuidar bem do meu dinheiro. Essa é a minha realidade. Então, tá aí para os meus objetivos do ano que vem. E como eu não sei cuidar do meu dinheiro, eu perguntei para um familiar qual seria uma corretora bacana, né? Qual é a indicação para eu fazer ali um investimento que na época era toda a minha poupança, mas ainda bem que eu não precisava daquele dinheiro para viver. Eu tinha o meu saláriozinho, ia juntando aos poucos, mas queria pegar aquilo que já estava juntado e guardado e ver se conseguia fazer render alguma coisinha. Então, assim, simples assim, eu estava no esquema de Ponzi. A tal corretora, gente, tinha sede, teve contrato, eu tinha gerente de conta, tinha tudo, era tipo 100% normal. O que me fez duvidar um pouco na hora é que quando eu fui assinar o contrato e entender para qual fundo de investimento eles indicavam ali para colocar meu dinheiro, era que em um ano eu iria ganhar o dobro do que eu investi. O Ponzi lá tava com uma oferta melhor, né? Você ganhava 100% daquilo que você investiu 2 meses, e no meu caso eu tinha que esperar um ano, mas ainda assim eu não era grande conhecedora aí da porcentagem de retorno, mas eu imaginei que, nossa, era alto, mas aí desconfiei confiando, né? Poxa, tem a indicação ali, talvez realmente seja uma galera que sabe fazer investimentos. E um outro ponto também que eu devia ter desconfiado melhor é que já tinha saído na Forbes, sabe? Aquelas coisas assim, nossa, melhores investidores do Brasil, nananã. Se saiu na Forbes, gente, parece assim, é declarado que é treta. Mas então, como eu tive assim essas red flags no caminho, eu deixei o meu dinheiro, mas aí depois de um ano eu já tirei, falou valeu. Eu recebi 10% a menos, né, do acordado, mas até então ali já estava ótimo para mim. E aí o que aconteceu depois? Pandemia. E com toda essa pessimismo e não sabendo o que ia acontecer no mundo, provavelmente muitas pessoas pediram para retirar o dinheiro do esquema de Ponzi. O que, assim, é um comportamento que acontece com instituições financeiras reais, como foi ali com o Banco do Vale do Silício, quando as startups começaram a ruir. O banco, ele não tem a liquidez para todo mundo pedir o dinheiro ali na hora, mas o Vale do Silício foi resgatado, então você vê que era um banco de verdade. No caso, essa corretora, não teve ninguém que quis salvar. Então ali eu acho que foi um ano de pandemia dentro, aí surgiu a reportagem mostrando que realmente só era uma especulação desde o início, não tinha investimento nenhum acontecendo. Não vou falar publicamente, né, qual que foi ali a instituição, mas eu mando um link por DM aí, quem me adicionar no LinkedIn, mandar mensagem pedindo, eu falo pra vocês, porque eu não quero dor de cabeça pro meu lado. Bem, gente, esse é o fim do vídeo. Existe muito conteúdo sobre o assunto, eu inclusive espero poder trazer mais casos pra gente entender melhor como que essas coisas funcionam, principalmente na parte do marketing digital que essas pessoas usam, né? O tal do copy super persuasivo aí, com promessas, nossa, imperdíveis. Então dá para ir mais fundo nesses casos, mas o que está acontecendo ali nos bastidores é isso aí. Fiquem atentos com onde você coloca o seu rico dinheirinho, com quem você segue, e quando a promessa é demais, não tem almoço grátis. Então, por hoje é isso. Obrigada por estar comigo até o final e até a próxima.